seja bem-vindo ao Opcast. Que o Senhor te abençoe e fale contigo através dessa mensagem, amém? A mensagem de hoje tem o título de Pão e Vinho. Ela fala desse homem de fé que se chama Abraão, antigamente chamado de Abrão. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, Deus o chamou para uma promessa. Disse: sai, Abraão, da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, a terra que mana leite e mel. E Abraão creu na voz daquele Deus, e Abraão decidiu obedecer àquele Deus e seguir. Em sua jornada de obediência, houve uma ocasião em que Abraão teve de entrar em guerra contra 5 reis para resgatar o seu sobrinho Ló. Após Abraão conquistar a vitória, o rei de Sodoma, ele vai ao encontro de Abraão para oferecer riquezas em troca das pessoas que haviam sido resgatadas. E a gente vê esse fato em Gênesis 14, do 17 ao 21. Sodoma, por este tempo, já era uma cidade corrompida, idólatra e inimiga de Deus. Seu rei queria um acordo com Abraão, baseado em interesses. Contudo, o texto diz que antes dele chegar até Abraão, outro rei entrou em cena. Esse outro rei era Melquisedeque, rei de Salém, que era o antigo nome de Jerusalém, a cidade santa. Salém significa paz. Além de rei, ele era também sacerdote do Deus Altíssimo. Por essa razão, Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Essa história do rei de Salém você começa a ver a partir de Gênesis 18 até o 20. O rei de Salém não tinha em suas mãos recompensas para Abraão. Antes ele veio até ele com pão e vinho, lhe propondo comunhão. O que estamos vendo aqui, meus amados, é uma refeição memorial de uma aliança de sangue. Antes que Abraão se comprometesse com o rei de Sodoma, Deus, em sua soberania, enviou o rei de Salém ao encontro dele. Melhor dizendo, o próprio Deus foi ao encontro de Abraão. Glória a Deus, aleluia. Esse Melquisedeque, ele é uma manifestação do próprio Deus no Antigo Testamento, chamado na teologia de uma teofania, que é a aparição ou revelação da divindade. É uma manifestação do próprio Deus. Então o próprio Deus veio na pessoa de Melquisedeque se encontrar com Abraão, cear ali o pão e o vinho com Abraão. E o autor da carta aos Hebreus, ele deixa isso bem claro ao nos declarar: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça, depois Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Seu pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7, do 1 ao 3. Então, por essa descrição de Hebreu, você já sabe quem era o rei de Salém. Você já sabe que Espírito glorioso encontrou Abraão ali para proteger a aliança que Deus iria fazer no futuro comigo e com você, meu querido. Para proteger Cristo que viria da geração de Abraão. Você entendeu o que Deus fez ali? Deus preservou a nossa vida ali com a vida de Abraão. O próprio Deus se manifestou a Abraão para com ele comer pão e beber vinho, estabelecendo um dos passos mais significativos de uma aliança. A comunhão foi estabelecida neste ato. Mesa, meu amado, é lugar de comunhão. Deus nos chama para a comunhão. Como podemos ver em Salmos 23, 5 ou 6, ele diz, o salmista: prepara-me uma mesa na presença de meus inimigos. Talvez ele esteja falando dessa cena de Abraão e o rei de Salém. Em Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo.
Ele quer cear contigo. Ele está à porta, batendo, chamando cada um para fazer a aliança com Ele. Aceita, abre a porta do teu coração para Deus, abre a porta do teu coração para Jesus e ceia com o Mestre, amém? Já o rei de Sodoma, que aqui representa uma figura de Satanás, quando ele vê um homem dando passos de obediência a Deus, ele quer se colocar no caminho para oferecer recompensas. Ele quer, por exemplo, trocar dinheiro por pessoas, como relatado em Gênesis 14, 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Satanás não faz uma aliança baseada em relacionamento. Ele faz um acordo baseado em interesses. Quando quis se aliançar com Jesus, ele ofereceu os reinos do mundo e, em troca, ele pediu a adoração de Jesus. Mas o rei de Sodoma também teve a mesma essência, pois a justificativa que Abraão deu para não fazer acordo com ele foi exatamente para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Gênesis 14, 23, a parte B. Então, meu amado, a recusa de Abraão se baseou na aliança que ele fez com Deus. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Amém? Gênesis 14, 22 ao 23, parte A. O único atrativo dele são as coisas que pode fazer, pois ninguém se aliançaria com ele, porque ele é. Aqui se encontra a diferença entre uma aliança divina e uma aliança maligna. O diabo sempre atrai as pessoas pelo que pode dar. O único atrativo dele são as coisas que pode fazer, pois ninguém se aliançaria com ele por quem ele é, uma vez que ele é ladrão, mau, pai da mentira e assassino. É triste pensar que muitos pregadores estão querendo fazer pessoas se aliançarem com Deus pelo que ele pode dar e não por quem ele é. Infelizmente, as pessoas muitos pregadores têm induzido as pessoas a estabelecer uma aliança com Deus debaixo de um princípio de uma aliança maligna. Sabemos que Deus ele é galardoador, ama presentear e certamente tem recompensas, mas a base do seu conceito está em se relacionar com o ser humano. Lembre-se do que o primeiro dia do homem na terra foi um dia de relacionamento. A comunhão e a intimidade são valores inegociáveis diante de Deus. Por isso, na figura de Melquisedeque, ele intervém antes que o rei de Sodoma chegue a Abraão. Nesse encontro de Abraão com Melquisedeque, é a primeira vez na história bíblica que vemos pão e vinho, um ato tão sublime de comunhão que se tornará o memorial da mais perfeita aliança em Cristo Jesus. Por meio de Melquisedeque, Deus não está só doando bênçãos, ele está se assentando à mesa. O pão que Melquisedeque come é o mesmo que Abraão comerá. O vinho que Melquisedeque vai tomar é o mesmo que Abraão tomará. Abraão, então, está apenas se enchendo de comida, está alimentado por partilhar daquela presença inigualável. Como vimos, o pão representa o corpo e o vinho simboliza o sangue. Ao comerem juntos, estão declarando que a partir daquele momento, um está dentro do outro, por onde forem, nunca mais estarão sozinhos. Então, meu amado, Cristo hoje te chama para fazer essa aliança contigo. E para onde você for, Ele não te deixará ir sozinho. O próprio Deus vai contigo, guardando teus passos por onde quer que andares. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e te livre do mal. Em nome de Jesus, amém. E glória ao nosso Deus. Aleluia.